Olá, sétimos anos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Rosilda Menger e o nosso intérprete Natan. Hoje nós vamos falar sobre o governo geral e as câmaras municipais, tá? Então veja, vamos ver o objetivo da nossa aula de hoje? Compreender a criação das câmaras municipais como forma de administração pública das primeiras vilas do Brasil. Então aqui, o conhecimento prévio, né? Vamos relembrar lá o que a gente já viu. Você lembra como estavam organizadas as ações político-administrativas do Brasil no período colonial? Quem eram os seus responsáveis? Então, olha como estava organizado a administração do Brasil durante o governo geral, né? O governador geral, que era o poder político máximo, o ouvidor-mor, que cuidava da justiça, o provedor-mor, que cuidava das finanças, o capitão-mor da defesa e as capitanias hereditárias e reais. Ou seja, era dessa forma que estava organizado. Por quê? Porque como as capitanias hereditárias não deram certo, então o rei de Portugal instituiu o governo geral, né? E o governador geral não governava sozinho, tinha esses três auxiliares e as capitanias hereditárias estavam subordinadas ao governador geral, tá? Então aqui, ó, mulheres e negros estão longe de ter representatividade proporcional em câmaras municipais. Você já se perguntou como as decisões dos vereadores interferem nas nossas vidas e na nossa cidade? Você conhece a Câmara Municipal da sua cidade? Então aqui nós vamos pensar e refletir que as câmaras municipais têm os vereadores, que são os legisladores, que criam as leis para o município, né? E eles devem representar o povo. Mas ali está falando que o povo preto brasileiro não é representado. Por quê? Porque existem poucos políticos pretos que os representam, tá? Então aqui, ó, compreender a criação das câmaras municipais como forma de ação político-administrativa das primeiras vilas do Brasil colonial nos permite refletir acerca do papel dessas instituições na organização da vida coletiva de uma cidade, a importância da participação social e do exercício da cidadania. E aqui nós temos a imagem da Câmara de Vereadores de Curitiba, tá? Onde ficam os nossos governadores lá. Então nós vamos falar sobre isso, né? Entender a importância então dessas câmaras municipais na representatividade e na política do Brasil colonial. Então aqui, ó, com o avanço da colonização na América Portuguesa, o rei de Portugal criou, a partir de 1532, as câmaras municipais, órgãos encarregados de administrar as vilas brasileiras, né? Você conhece algum vereador da sua cidade? Só uma observação, tá? As câmaras de vereadores hoje é a casa legislativa. O que é isso? É onde criam as leis. Mas aqui no Brasil colonial, as câmaras municipais se encarregavam de administrar essas cidades, né? Então nós vimos lá atrás que a partir do governo geral começa a surgir vários povoados. Nós vamos ver então a capital, a fundação da cidade de Salvador enquanto capital, a fundação da cidade de São Paulo, a fundação da cidade do Rio de Janeiro. E aí se fazia necessário cuidar da administração dessas cidades. Por isso, então, que foram criadas as câmaras municipais, com a preocupação de cuidar dessa administração, tá? Então, aqui, ó, no contexto colonial, as câmaras municipais constituíram-se como base local da administração portuguesa e reunindo competências das esferas administrativas, judiciária, fazendária e policial. A primeira câmara instalada foi na Vila de São Vicente. Sim, logo, a capitania que havia dado certo, que estava lucrando, que haviam moradores ali, que estava crescendo, então se fazia necessário cuidar dessa administração, né? Por quê? Porque eles cuidavam então da segurança, da arrecadação de impostos, quando nós falamos ali fazendária, administração de impostos, arrecadação de impostos, né? Judicial, dos problemas que pudessem existir,
né? Então se fazia necessário todo esse aparato administrativo nas câmaras municipais, tá? Vamos para a nossa primeira atividade dessa aula. Quais as competências que as câmaras municipais reuniam? Vocês vão copiar essa atividade no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção. Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Quais as competências que as câmaras municipais reuniam? As câmaras municipais constituíram-se como base local da administração portuguesa e reuniam competências das esferas administrativas, judiciária, fazendária e policial, né? Como eu já tinha falado. Então, eles se preocupavam com a arrecadação de impostos, com a segurança, com a justiça dos casos que precisavam ser julgados. Tudo isso estava dentro, incluso na administração das câmaras municipais, tá? Então, aqui, ó, os vereadores das câmaras eram eleitos entre os homens bons, né? Então, nós estamos falando de uma colônia de exploração portuguesa que privilegiava essa elite branca, né? Os índios eram escravizados, como não aceitaram, foi necessário trazer os pretos para serem escravizados aqui. Então, quem eram os homens bons, né? Era essa elite portuguesa branca que controlava essa sociedade, né? Então, ali, ó, homens bons, isto é, pessoas com riqueza e prestígio social, a exemplo dos grandes proprietários de terras e dos grandes comerciantes.
Para ser vereador não bastava riqueza e prestígio, era preciso ter pureza de sangue. Não eram aceitos descendentes de negros e judeus nem mulheres, tá? Então, assim, judeus, professora, mas a gente não tinha falado disso ainda assim, porque para cá vieram degredados, vieram judeus fugindo da perseguição religiosa, da Inquisição, né, na Europa. E veja que então não podia ter mistura, não podiam ser negros, não podiam ser judeus e nem mulheres, homens brancos portugueses. Eram esses os chamados homens bons, que tinham pureza de sangue para participar, para ser vereadores e participar da administração local, tá? Então aqui, ó, as câmaras municipais, né, reunidos nas câmaras municipais, os homens bons decidiam sobre o que eles decidiam, né? A realização de obras públicas, calçadas, estradas e pontes, cobrança de impostos, a conservação, limpeza e arborização das ruas, os salários pagos aos trabalhadores livres, o abastecimento de gêneros da terra, como farinha de mandioca, ou seja, não muda muito da função do prefeito de hoje em dia, tá? Então, o prefeito de uma cidade, ele tem que se preocupar com a arrecadação de impostos, com o saneamento básico, que é a construção de estradas, pontes, né? Hoje nós temos também o esgoto, né? Que naquela época não tinha. Então, tudo que diz respeito à administração de uma cidade, que hoje é delegada ao prefeito, lá no Brasil colonial era delegado aos vereadores que trabalhavam nas câmaras municipais, tá? Então, vamos para a nossa próxima atividade. Reunido nas câmaras, os homens bons decidiam sobre quais assuntos? Então, vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção da nossa atividade? Reunidos nas câmaras, os homens bons decidiam sobre quais assuntos? Decidiam sobre a realização de obras públicas, impostos, conservação, limpeza e arborização das ruas, os salários pagos aos trabalhadores livres e o abastecimento de gêneros da terra. Eram essas as funções dos vereadores, tá? As câmaras municipais, se por um lado os vereadores dessas câmaras representavam o interesse do rei de Portugal e tinham de cumprir as suas ordens, por outro, enquanto habitantes da colônia tinham interesses próprios que divergiam dos do rei. Veja, essas pessoas que vieram para cá como donatários, donos, né, de posse de capitanias hereditárias, depois participando da administração política, se tornaram a elite do Brasil colonial. Ao mesmo tempo que eles defendiam os interesses do rei, eles passaram a defender interesses deles também aqui, né, de enriquecer e de continuar mantendo privilégios e, de certa forma, comandando essa sociedade, tá? Então aqui, ó, durante o período colonial, em vários momentos os membros da Câmara Municipal entraram em desacordos com os representantes do governo português. O descumprimento de determinações de Portugal e a corrupção política eram recorrentes no interior das câmaras. Então percebam que nós hoje falamos, né, de corrupção, e essa corrupção já existia lá no Brasil colonial. Por quê? Porque obviamente que eles arrecadavam os impostos, então isso permitia que eles também praticassem a corrupção, através dos impostos, através de terras, através de vantagens, tá? E aí entrava em desacordo com os interesses da coroa, que era tão somente a arrecadação dos impostos das riquezas produzidas aqui na colônia, tá? Então aqui, ó, eram comuns, por exemplo, as divergências em torno do preço do açúcar. Os senhores de engenho pediam um preço maior do que aquele que os comerciantes portugueses queriam pagar. Quando isso acontecia, os vereadores das câmaras escreviam para o governador pedindo que eles os ajudassem junto aos reis, né? Então era o esquema já de tirar vantagem, era isso que acontecia nesse período. E aqui a nossa atividade, então. Como os vereadores resolviam os conflitos de interesse nas câmaras municipais? Então vocês vão copiar essa questão, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade? Como os vereadores resolviam os conflitos de interesses nas câmaras municipais? Quando isso acontecia, os vereadores das câmaras escreviam para o governador pedindo que eles os ajudassem junto ao rei. Lembrando que aqui nós estamos falando da divergência dos interesses, por quê? Porque esses vereadores que trabalhavam nessas câmaras, eles começaram a usar as câmaras municipais para defender os seus interesses, para praticar corrupção. Por isso eles queriam aumentar o preço do açúcar e aí havia divergência com os produtores, né? E aí eles usavam o quê? Usavam o seu poder político junto ao governador geral para tentar obter vantagem com isso, tá? Então nós vamos fazer a nossa retomada dessa aula. O que nós falamos sobre essa aula? Então veja, com o avanço da colonização na América Portuguesa, foram criadas as câmaras municipais, órgãos encarregados de administrar as vilas. Então, como eu citei, hoje, a função que hoje é delegada aos prefeitos, era delegado naquele período aos vereadores, que trabalhavam nas câmaras municipais, tá? Então, e de que forma que eram escolhidos esses indivíduos que trabalhariam nas câmaras municipais? Eram os chamados homens bons. Quem eram os homens bons? Eram portugueses, brancos e não judeus. Por quê? Porque a coroa não permitia que fossem descendentes de escravizados ou pretos, né, escravizados, ou mulheres e nem judeus. Então eram os homens brancos. Tá? E veja, foi necessário criar as câmaras municipais, por quê? Porque a partir do processo de colonização, a partir de 1530, os povoados começaram a aumentar, né? E o governador-geral não conseguia administrar tudo isso. Embora ele tivesse lá o provedor-mor, o ouvidor-mor para ajudar ele, o capitão-mor também, mas ele não conseguia dar conta dessa administração. Então essas câmaras municipais foram criadas para a administração local, de cada vila, né, de cada cidade que foi surgindo. E esses homens bons, né, que havia pureza de sangue, né, eles podiam então administrar. Os vereadores das câmaras eram eleitos entre os homens bons, isto é, pessoas com riqueza e prestígio social. Excluía-se, como eu falei, as mulheres, negros e a parcela pobre dessa população. Foi isso que nós vimos nessa aula. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.